Ricardo Rabelo. Tamo de volta! E aí, tecnologia e educação, como é que a gente faz, hein? O pessoal tá preocupado com as telas, preocupado com a distração, distorção do tempo. Meu Deus! Tecnologias digitais na educação, esse é o tema. Como educar para esta nova realidade? Papai, mamãe, professores, você que de alguma forma participa da educação de alguém, quem tá aqui com a gente hoje é ela, somos todos fãs dela. Ela é proprietária da escola Sempre, além de ser também a diretora da escola. Tá à frente também do Sempre Disruptiva. Vamos dar as boas-vindas para Patrícia Casasanta. E aí, Léo? Seja bem-vinda. Tudo na mais perfeita desordem? Quando é que vai ter um evento, uma live, alguma coisa que tá acontecendo lá na Sempre Disruptiva? Hoje? É hoje? Eu É recebi uma mensagem. É hoje. Hoje a gente vai ter o primeiro encontro. Foi pedido pelo pessoal, né? Pelos integrantes lá da comunidade. É exclusivo para quem tá na nossa comunidade do WhatsApp. Quem ainda pode entrar, não pode? Ainda pode entrar. Link tá lá no nosso Instagram. E vai ser hoje online, ao vivo pelo Zoom. A gente vai falar sobre como desenvolver uma mentalidade de inovação. Olha que legal. Como é que chama teu filho? Joaquim. É o Joaca? Ah, deve ser. Ele disse que hoje ia entrar. Ele tá de recesso em casa, né? Lindão! Ai, Por que você não filhote. veio? Queria te conhecer, cara. É verdade, é Ele botou verdade. aqui... Ai, mandou aqui um GG. É GG de joinha, joinha. Marcelão tá aqui na área também, já deu deixou aqui uma salva de palmas. Pois é, Léo, o Joaquim tá lá, né? Eu e ele na luta aí pra esse controle do uso de telas, do uso de eletrônico. Vou te falar, é uma luta, viu? É uma uma luta. Você que tá luta. acompanhando o programa aqui, não minta pra mim que eu sei que teu filho É. tem o celular na mão. Não, todos É nós difícil. somos um pouco viciados, eu acho, Eu né? acho também. Pra mim que trabalho, você também, a gente trabalha usando celular e rede digital e fazendo vídeo, isso faz parte do nosso trabalho. Pra gente já é difícil, né? E às vezes é isso, a gente pega o celular e fala que vou fazer um story rapidinho. Ou seja, vou trabalhar, né? Eu estou trabalhando. Aí você, de repente, se desconecta, olha um WhatsApp, olha não sei o que lá no Instagram, e da hora que você vê, você perdeu 30 minutos. É impressionante. É impressionante, né? É muito, muito doido. E isso é tão sério, Léo. No primeiro episódio, digamos, né, dessa nossa série, a gente falou um pouco, no geral, da tecnologia. No segundo, eu trouxe um pouco sobre quando ela é a vilã, né, na educação, seja na educação na escola, seja na educação em casa. Né? A gente sabe que o fato da gente estar aqui, e os nossos filhos também, tá, de estarem aqui com o celular o tempo todo do lado. O simples fato de estar ali, uma notificação que aparece, uma vibraçãozinha que dá, mesmo que ele esteja no silencioso, né? Às vezes ele tá aqui e ele nem tá vibrando, mas o que você faz? Você olha, deixa eu ver se alguém me mandou uma mensagem. Te dispersa do momento. Te dispersa daquele momento, você não tá inteiro aqui, né? Neste momento. E isso acontece com a gente, é do cérebro, a gente não tem como combater isso. A forma de combater isso é realmente desabilitar o máximo possível de notificações, virar o celular para baixo e a hora que você precisar de estar inteiro, né, você estar ali naquele momento, deixar o celular o mais longe possível, né? E é difícil a gente ficar longe do nosso celular. Você já esqueceu o celular em casa? Eu volto. Tá vendo? Parece, né, que tá faltando um pedaço da É gente, verdade, né? é. Parece que a gente tá meio nu assim, né? Parecendo eu quando não boto brinco, né, que me sinto assim, é a mesma coisa. Tá sem celular, parece que perdeu um braço. Então, a gente falou um pouco de quando que ela é a vilã, né? E aí eu volto a afirmar, até os 6 anos, o mínimo de tela possível, porque tem prejuízos para o desenvolvimento neurológico dos nossos filhos. Repete a dos idade, por nossos favor, Paty. estudantes, até 6 anos. 6, caramba. Primeira infância. O mínimo possível. O mínimo possível. Até 2 anos, 0, se possível, né? De novo, não é sobre julgar quem dá. Eu mesma já precisei de dar antes dos 2. Antes dos 2, Joaquim, não, Helena, assim que eu já tinha o Joaquim. Percebe como é difícil? Eu já tinha o Joaquim, sim. então claro, que a hora que o Joaquim estava assistindo alguma coisa na televisão com 3 anos, 3 anos e meio, né? A Helena terminava recebendo aqueles estímulos também. E até os 6, muito controle. Eu já falei que esse controle é sobretudo pra gente, porque a gente precisa de estar atento ao tempo, né? A gente se perde. Então, bota um timer aí pra você, né? Já falei que na escola, até os 6 anos, nada de ficar a gente colocando videozinho para as crianças se distraírem, né? Que, na verdade, é para as crianças ficarem caladas e quietas, né? A gente sabe na educação infantil que quando coloca ali um videozinho, uma historinha, é para isso, né? Podemos sim. Aí eu falei um pouco sobre quando que ela é aliada,
né? E contei, inclusive, a história da Escola Sempre, né? A minha escola, de uma turminha de 4, 5 anos que usou, né, o Google Earth no computador, conectamos o notebook na televisão para que eles pudessem ver melhor, e fizeram uma viagem, né, a Paris, a França, uma cidade perto de Paris, para ver a cidade que inspirou o café, que inspirou o Van Gogh ali no quadro dele, né, o terraço do café à noite. Né? Então, dá para a gente usar, mas tem que ter uma intenção por trás. Então, quando que ela é aliada? É quando tem uma intenção. Dei o exemplo também do próprio Joaquim, tá? Ele aí, ó, que não me deixa mentir. Que o tempo de tela, ele inclusive fala, mãe, você é muito restrita, você me restringe demais. Boa, Joaquim. Ele é questionador. Ele é questionador. Ele Com é argumentos bastante. interessantes. Não, e ele argumenta, mãe, e às vezes ele fala assim, mãe, mas por que você pode, eu não posso? Né? Isso rola, né? A gente vai falar um pouquinho disso, de como que a gente trabalha isso com as nossas crianças, mas o tempo de tela para ele, por exemplo, é controlado para jogos, para YouTube, ele não tem rede social, né? Mas para vídeos, para jogos é bem controlado, mas para o desenvolvimento da criatividade, ele é liberado. Então, para ver um tutorial no YouTube para aprender a fazer um desenho, um origami, ele gosta muito, então é liberado. Para fazer uma pesquisa sobre algo que ele quer aprender, que ele quer descobrir, esse tempo é liberado. Qual a idade ver, dele? ele tá com 12. Para poder ver tutoriais de música que ele quer aprender a tocar, também é liberado. Para ouvir música no banho, que ele adora. Para isso tudo é liberado. Então, quando que ela pode ser a nossa aliada? É quando a gente tem uma intenção aí por trás. Isso serve em casa e serve na escola. Né? Claro que tem o celular, os aplicativos, esses joguinhos engajam muito os nossos estudantes. Sobretudo na adolescência. Então, dá para usar como aliado. Com certeza dá. Mas tem que ter uma intenção por trás. O que faz a diferença para uma educação inovadora é a intenção. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como educar, né, essas crianças e adolescentes para essa realidade que é inevitável, Léo. O cérebro deles já é diferente do nosso. O cérebro deles é mais preparado, estruturalmente falando, é mais preparado para aprender com estímulos visuais. Eu preciso de um negócio. O que é? É o Joaquim, não é? É o Joaquim. Ô, Joaca, você tinha que ter vindo aqui, cara. Ele falou assim, mãe, este tempo, agora, lógico, que eu tô assistindo, não conta no É verdade, tempo de filho, tela. tá justo, não Porque conta. é um aprendizado. É um aprendizado, filho. Tá super justo. Tá vendo como argumenta? Olha aí como Excelente. argumenta. Tá justo, filho. Esse tempo não vai contar. Não, e é interessante, inclusive, que uma coisa que eu fiz, porque nas férias, gente, é muito difícil, né? A gente não vai viajar. Eles só semana que vem que vão fazer uma colônia de férias. Eu trabalho muito em julho, Léo. Muito, assim. E eu tô com os meninos em casa. E aí é difícil. Como que eu limito em 3 horas? Porque lá, para ele, no máximo 3 horas por dia, que é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Né? Então, eu também me baseio, né, nas pesquisas, me baseio... uso, inclusive, esse gatilho de autoridade com o Joaquim. Veja, ele sabe que não é só a mamãe. Ele sabe que tem um estudo, que tem ciência por trás. Ele ainda fala assim, mamãe, eu não sou negacionista. Então, ele acata a ciência. Mas é difícil. A gente criou lá em casa um banco de horas. Então, para cada coisas extras que o Joaquim faz, ele ganha um tempinho a mais de tela. Né? Então, tem tarefas da casa, tarefas domésticas, que são obrigação dele. E ele já faz, como tratar dos cachorros, tirar o lixo do banheiro. Mas tem outras que não são obrigação dele, que são minha ou do Marcelo. Se ele alivia pra gente, aí, considerando que está de férias, que está em casa mais tempo, ele vai ganhando mais meia horinha aqui, mais 15 minutos ali. Então, ontem, por exemplo, ele tirou as roupas do varal e dobrou. Ganhou mais meia hora. Entendeu? Trabalho voluntário, eu coloco nisso, tempo de atividade física, até porque, com isso, ele vai fazendo outras coisas e vai distraindo a mente dele. Legal. Né? E ele vai encontrando outros caminhos. E a gente precisa de entender que é realmente uma outra geração, essa geração alfa, nascida depois de 2010. O cérebro deles, para aprender, vai precisar de mais estímulos visuais do que apenas o código, né? A leitura e a escrita. Então, a área responsável por essa captação de estímulos visuais no cérebro dessa geração é maior. Então, a gente precisa de entender isso. Mas a gente também precisa de entender que não é entregar um dispositivo na mão de uma criança ou de um adolescente de 12, 13 anos e deixar solto, deixar livre. Né? A gente como pais e mães, a gente como professores, a gente dentro das escolas, a gente precisa sim ter um controle, ter um limite. Mas percebe, Léo, que controlar e limitar é diferente de proibir. Eu, inclusive, estava discutindo isso com um grupo de pais da escola dos meninos. A gente criou um grupo
para discutir o uso de celular na escola. A gente vê que isso está sendo um problema em todas as escolas. Algumas escolas proibiram o uso, Sim. né? Na escola dos meninos o uso não é proibido, mas a gente percebeu que está ruim, né? Então, eu tenho dificuldade, às vezes, com o Joaquim. Olha que é um menino que não usa, por exemplo, durante a aula. Mas, às vezes, eu chego no intervalo e eu vejo, sobretudo, meninos, me chama a atenção que os meninos mais do que as meninas, usando joguinhos e ao invés de estar interagindo ali no mundo físico, porque o intervalo é o momento para eles estarem interagindo, né? Depois o Joaquim vai para casa, não vai estar com os amigos, né? Eu falo muito com ele, filho, quando você for para casa, aí você joga online com seus amigos. Combinam todos os dias às 5 horas da tarde, vocês jogam online. Porque vai estar cada um na sua casa, é a forma de vocês conectarem, né? Mas eu vejo nos intervalos, às vezes, os meninos usando muito para jogar, interagindo ali por esse celular, ao invés de estar interagindo no mundo físico. Às vezes, Léo, um do lado do outro. Algumas vezes interagindo entre si. Entre si, jogando o mesmo jogo. Né? Inclusive, o Joaquim queixa comigo que quando eu não deixo ele levar, ele não leva sempre o celular, eu faço uma coisa meio intermitente. Ele fala, mãe, mas aí tá todo mundo jogando. O que você fez então, filho? Aí eu sentei e assisti o meu amigo jogar. Percebe? Então, a gente vê que precisa de ter uma união entre família, entre escola, para educar, por exemplo, esses jovens a ter este pensamento crítico. Eu agora aqui estou com os meus colegas. Então, deixa eu fazer alguma coisa neste mundo físico. Vou jogar bola, vou conversar, vou, sei lá, talvez as escolas começarem a fazer recreios culturais, né? Intervalos culturais, Legal. com música, com dança, com material que estimule a criatividade, né? Para que eles possam pensar, poxa, eu tenho isso disponível agora. Vou deixar o celular para usar em casa e aí me conecto com os meus colegas. Eles gostam de jogar em call e tal, e todo mundo conversando. Mas como exigir de crianças de 12 anos que sozinhas façam isso? Eles ainda não dão conta de fazer essa escolha. A gente que é adulto, Léo, a gente está sempre buscando prazer imediato, concorda? Sim. Tem duas coisas que levam o ser humano a agir, que motivam o ser humano. A busca pelo prazer ou evitar a dor. E o celular traz esse prazer imediato ali do jogo e evita, de repente, o que seria uma dor? Evita uma dor até de enfrentar o tédio, de procurar o que fazer, né? De pedir para entrar ali no time de futebol e ser colocado de reserva, que é uma dor, né? Então eu fico aqui, ao invés de enfrentar essa dor, de tentar conversar com alguém, de sentar e conversar e o outro discordar de mim. Aqui a gente tá jogando, tá todo mundo na mesma vibe, tá todo mundo dentro de uma bolha, pensando igual, fazendo as coisas iguais. Então, o celular tem muito isso, né? O celular, os jogos, as redes sociais, o algoritmo, né? O algoritmo hoje está trazendo prejuízos sérios para o desenvolvimento da criatividade do ser humano. Explica pra gente um pouquinho, Paty. Quando você está pesquisando no Instagram, no Google, as coisas que você mais pesquisa, que você mais curte, que você comenta, que você engaja, o algoritmo, sobretudo nas redes sociais, tá? Mas acontece no Google também, de acordo com o que você pesquisa, ele vai te sugerindo algumas coisas, né? Então, o que acontece? Você está ali engajando em um determinado tipo de conteúdo, o algoritmo entende que é isso que você quer. E o que ele te oferece? Mais disso. Ok. Então, por exemplo, eu que pesquiso muito sobre educação, sigo páginas de educação, compartilho posts sobre educação, falo sobre educação, o que o Instagram ou o TikTok, eles estão me recomendando? Como anúncio, como coisas que eu posso gostar, né? Que aparece lá outras pessoas que você pode querer seguir e tal. Sempre algo dentro dessa bolha, né? Então, se você está pesquisando sobre um determinado tipo de decoração, por exemplo, para sua casa, o Instagram vai te sugerir mais daquilo. Se você sempre clica em anúncios de roupa, o Instagram vai te sugerir mais anúncios de roupa. Então, ele está te mantendo nessa bolha. A gente está com dificuldade de pensar fora dela e o algoritmo está só reforçando isso. E para o desenvolvimento do pensamento criativo, é fundamental que a gente tenha um pouco de conflito, ideias diferentes, né? Algo que saia dessa nossa bolha, não tem outro nome, né? Dessa bolha que a gente já pesquisa. Então, a hora que a gente vê tudo isso, a gente percebe que a gente precisa de uma nova educação. Eu sempre falo isso, Léo. A gente precisa de uma nova educação. E como uma nova educação para o novo mundo e para o novo ser humano. Até porque queremos formar novos seres humanos. Né? Eu falo que a escola, a gente tem que escolher a escola de acordo com que tipo de seres humanos a gente quer que os nossos filhos sejam. E se eu estou pensando nesse novo ser humano, né, que vai prosperar nesse mundo de inteligência artificial, de rede social, de coisas que o robô vai substituir, que tipo de educação eu preciso de dar? Uma educação cada vez menos padronizada,
com conflitos, com debates, né? Uma educação emocional, uma educação que privilegie o social, ao invés de tudo padrão, né? Porque o robô, para padronizar, é muito melhor do que a gente. Muito. Né? Então, eu preciso, se eu quero que os meus filhos usem mais tarde as redes sociais, né? Tá vindo um movimento forte aí de só dar redes sociais para as crianças depois dos 14, 16 anos. Caramba. E por quê, Léo? Porque eles ainda não têm desenvolvido o pensamento crítico. Isso está em fase de desenvolvimento. A autoestima deles não está completamente desenvolvida. Aí, como meu filho, que ainda não, com 12 anos, ainda não tem condição de estar com o pensamento crítico, né, completamente formado para fazer as melhores escolhas para ele, teria condição de sozinho, no meio de vários outros colegas que estão, às vezes, ali usando o celular, de adultos que não estão limitando isso, porque, afinal de contas, o intervalo é livre, faz o que você quiser, né? Que condição que ele tem, pensando no desenvolvimento do cérebro dele, de tomar a melhor escolha de eu vou guardar aqui, desligar o meu celular e vou interagir com os meus colegas. Nem o cérebro dele está formado para isso. Nós, adultos, às vezes, estamos lá no restaurante e aqui, ó, no celular. Com a mesa cheia de outras pessoas, sua família tá ali. Como exigir isso de adolescentes, percebe? Uhum. Como exigir... Aí para as meninas usam muito mais as redes sociais, sobretudo o TikTok. E aí tem um problema seríssimo em termos de autoestima. Elas estão ali se comparando com outras pessoas. Às vezes, meninas e mulheres, isso pega muitos meninos, com certeza. Mas a gente sabe que a sociedade cobra muito mais das mulheres nesse sentido. Desde sempre, né? Desde sempre. Então, com corpos maravilhosos, com pele perfeita, que às vezes é filtro, nem é real, né? Trazendo um recortezinho da realidade. E veja, Léo, como explicar para essas jovens que aquilo ali é um recorte da realidade? Não necessariamente é a realidade. Não é que seja mentira e real, né? Então, muito do que eu coloco aqui tudo que eu coloco aqui no meu Instagram é minha vida real, mas é um recorte. Uhum. Né? Eu acordo cedo, eu vou treinar, eu faço um monte de coisa, mas e o que está por trás de tudo isso? São jovens que ainda não têm condição de entender e de ter uma autoestima fortalecida o suficiente para não se comparar com padrões irreais. Percebe? Ou para colocar um vídeo e dar conta dos comentários que podem vir. Né? A gente que está aí dando a cara a tapa todos os dias nas redes, a gente sabe o tipo de comentário que vem. A gente aguenta um hater. Né? Muitos de nós, adultos, aguentamos um hater e comentários odiosos. Né? Mas quantos de nós não sucumbe e desiste? E diz que é tóxico? Por quê? Porque a autoestima não está fortalecida. Se pra gente que é adulto, pra mim, do alto dos meus 42 anos, que tenho uma noção muito boa de quem eu sou, das minhas percepções, da minha capacidade, é difícil, imagina para um adolescente de 14, que ainda está tentando se entender, tentando entender do que ele é capaz. Então, a gente precisa de uma educação, tanto em casa quanto na escola, desde a educação infantil. Não adianta tratar isso só lá no ensino fundamental 2 ou no ensino médio. Que fortaleça a autoestima, que traga o autoconhecimento, que traga uma análise crítica, né, para poder desenvolver aí esse pensamento crítico. Que essas crianças que depois serão jovens e adultos saibam tomar as melhores decisões. As decisões de quem que eles vão seguir nas redes, qual tipo de conteúdo que eles vão consumir, o que eles vão postar ou o que eles não vão postar. Né? A gente precisa de uma educação ética para que os jovens com 14, 16 anos, ao lidar com a inteligência artificial, façam as melhores escolhas e não plagiem, por exemplo, trabalhos. Né? Não é sobre proibir de usar o ChatGPT, é ensinar a usar. Mas antes de ensinar a usar tecnicamente a ferramenta, ensinar o que deve ou não ser feito com ela. Essa educação ética para evitar que estudantes de 14 anos peguem fotos de uma menina e transformem em nudes e postem nas redes sociais. Isso é ética, isso é respeito. Percebe, Léo? Então, a gente precisa de uma educação que fortaleça essas noções de criatividade, de ética, de pensamento crítico, da inteligência emocional. É isso que a gente precisa, desde a educação infantil. Espetacular. Você pode ficar um pouquinho mais? Dá tempo, Posso, né? dá tempo mais um pouquinho. Marcelo, segura aí, tá? Mais 5 minutos. Não, aquele relógio está um pouquinho adiantado, Paty, que então vai tá dar bom. 8. Pronto. Vamos lá, Paty. Dentro dessa visão, tudo que você trouxe, dessa questão da gente estar educando para essa nova realidade, tem duas questões aí que pesam, né? Primeiro, porque assim,
com o crescimento da inteligência artificial, mais do que nunca a nossa vida vai estar ligada à tecnologia. Aí quando vem uma sugestão dessa, por exemplo, as redes sociais serem utilizadas só a partir, sei lá, dos 15, 16 anos. Esse limitar do uso da tecnologia. Eu fico imaginando como é que... Será que vai haver um momento em que o mundo vai conflitar nisso, que a gente vai estar tão mais mergulhado na tecnologia e, entre aspas, mais dependente dela do que nunca? Se isso não é uma crescente... E como é que a gente vai trabalhar nisso? Porque hoje ainda está muito na nossa mão ali, os pais, educadores. Mas pela velocidade das coisas, né? Até que ponto que você imagina que a gente vai conseguir estabelecer essa distância? Hoje, por exemplo, você entra dentro do carro, você usa tecnologia. Sim. Né? Você está usando ali Você usa um Waze, você usa um Google Maps, você procura na internet o endereço que você quer ir, né? Se eu não sei onde fica um determinado restaurante, o que eu faço? Ok? E às vezes você está assistindo ali o YouTube ou está acompanhando o Spotify. Sim. Né? Então, eu estou recheado para tecnologia. Cheguei no lugar, tem lugares que o teu acesso é via celular. Uhum. Né? A catraca. Sim. Né? Aí eu chego, vou confirmar o meu atendimento. O cardápio sei lá, é um QR Code. O cardápio é um QR Code. Ou seja, a gente já está muito mergulhado na tecnologia, a tendência é aumentar. E aí, Paty? Então, Léo, é por isso que eu falo assim. E aí eu volto aqui só um minutinho. E aí, minha pergunta várias vezes a gente bate na tecla assim, quando as pessoas dizem acabou a escola, agora começou a vida real. Lembra que a gente falava isso brincando? Que as pessoas dizem? E aí você bate na tecla, isso aqui é a vida real. Né? E aí me preocupa um pouco assim, quando as escolas, por exemplo, tiram o celular, sendo que o celular não é mais... Tipo, eu esqueci o celular em casa, eu volto em casa, pego o meu celular, porque a falta dele me limita a respeito de muitas coisas. E o quanto que, às vezes, eu vou desconectar essa criança ou esse adolescente da realidade quando eu tenho uma postura tão radical assim. Então, Léo, de novo, não é sobre ser radical, não é sobre proibir, é sobre controlar, limitar e colocar regras. E é muito interessante porque essa é uma confusão que todo mundo faz, não é só para a tecnologia. A gente tende a entender que regras e limites significa tirar a liberdade. E que liberdade é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então, transpondo isso, por exemplo, para a questão do celular, ter liberdade ou educar com liberdade seria deixar o meu filho usar o celular quando ele quiser, do jeito que ele quiser e na hora que ele quiser. Só que isso é irresponsabilidade. Isso não é liberdade. Liberdade é exatamente você ter conhecimento, você ter uma intenção e você saber usar. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui a realidade da escola. Tá? Claro que no mundo ideal, e eu falei que a tecnologia pode ser super aliada, jogos, os meninos gostam de fazer Kahoots. Agora tem um aplicativo de dedonha online, o Stop. Que legal. Stop, sei lá das quantas, que de vez em quando o Joaquim me conta que eles usaram na escola para fazer pesquisas. O próprio ChatGPT, gente, é uma ferramenta sensacional eu não vi mais para aprendizagem. Nossa. É sensacional. Sensacional. Não é proibir. É primeiro educar, colocar limites e regras que preferencialmente devem ser construídos com os jovens. Não é eu de cima para baixo, como mãe, ou como diretora, ou como professora, dizer agora é assim. Vamos construir juntos essas regras? Vamos pensar tudo isso juntos? Vamos pesquisar e aprender e entender quais são os momentos que o celular, ou as redes sociais, ou os jogos ajudam e quais são os momentos em que ele atrapalham, porque nada é completamente bom ou completamente ruim. E a tecnologia, nesse sentido, essas ferramentas digitais, elas são como um remédio. Ela é igual paracetamol. Sabia que a maior causa de overdose nos Estados Unidos é paracetamol? Porque ele tá ali, ó. Qualquer um vai lá e pega e toma a quantidade que quiser. Uhum. Mas, teoricamente, você deveria usar paracetamol em algumas situações, né? Para alguns tipos de sintomas. Dependendo do que você tiver, você vai precisar de uma prescrição médica para não usar o paracetamol, usar uma outra coisa. Né? E a ideia é que você não use isso durante um tempo muito longo, porque isso não é para ser uma muleta. Um remédio é para agir ali, num determinado sintoma, com uma determinada prescrição. É a mesma coisa, a tecnologia. Para que eu vou usar? De novo, vamos voltar àquilo que eu falei no início do programa. Qual é a intenção por trás disso? Por isso que eu falo, para mim, o mais perigoso nas escolas, o mais prejudicial é no intervalo, não é nem na aula. E essa tua fala é genial, né, Paty? É no intervalo, porque é onde está tirando as nossas crianças. Veja, o mundo virtual é mundo real, Léo. Tá? Ele é mundo real, para todos nós. O mundo virtual, digital, ele é real. Mas a gente não pode tirar o mundo físico. Essa geração é uma geração de um mundo misto.
É o mundo físico com o mundo virtual. Ainda mais o metaverso fez uma marolinha aí, não foi pra frente, mas ao que tudo indica, vai. É porque veio depois o ChatGPT com a inteligência artificial, mas ao que tudo indica, ele ainda volta mais pra frente. Entende? Então, para eles já é um mundo misto. Como que a gente faz? Né? Então, idealmente também, os nossos estudantes deveriam entrar na sala, deixar um celular ali numa caixinha, no armário, em algum lugar, focar na aula e pegar ali o celular, caso o professor peça, ou até talvez a escola ter dispositivos para as crianças usarem, de preferência coletivamente e não sozinho. Porque eu já falei que escola não é lugar de atividades individuais. A escola tem que privilegiar atividades coletivas, porque a escola é sociedade. E na sociedade a gente vive em grupo. Então, agora, um adolescente de 12 anos vai de livre e espontânea vontade deixar o celular ali? De jeito nenhum. Gente, a gente pode tirar celular. A gente pode substituir por balde de brigadeiro. A gente pode substituir para alguns adultos por balde de cerveja. Percebe? A gente pode substituir para outros por uma pizza. Pensa algo que você gosta muito, Léo, ou que te traz um prazer. Nem precisa ser o que você mais ama na vida. Pensa algo que te traz um prazer imediato. Tá na sua frente. Você não vai comer? Claro que sim. Você não vai usar? Uhum. Então, o que a gente precisa é, aí, de novo, a gente está falando de crianças e de adolescentes que ainda não têm o cérebro completamente desenvolvido. Essa parte do controle das emoções, do controle do impulso, é uma das últimas que se forma lá com 20 e tantos anos, tá? Entre 21 e 25, segundo os estudos mais recentes. E a gente quer que eles tenham um autocontrole de estar com o celular aqui, ó, mesmo na mochila, e não pegar para ver. E mais, Léo, às vezes pais mandando mensagem no WhatsApp pro filho, tá? No meio da aula, sabendo que tá em horário de aula. Gente, desculpa! Né? E isso é relato real de professor que fala. Os alunos ainda vêm falar com os professores e dizem assim, não, é porque é só meu pai, professor, porque se eu não responder, ele briga comigo. Gente, me desculpa. Então, a gente precisa de ter essa nova educação. Aliás, eu ainda defendo que é uma educação que tem que ser feita para os nossos jovens e crianças e para nós mesmos. Sim. Então, qual que é a intenção? Qual é a intenção do meu filho ter um celular? O meu tem. Qual é a intenção que está por trás? Para você saber se ela é aliada ou vilã, você tem que olhar para a intenção. Qual a intenção dele levar para a escola? Qual a intenção dele usar na aula? Qual a intenção dele usar no recreio? Qual a intenção que está por trás de ensinar a usar um ChatGPT, como ensinei o Joaquim, como ele usa? Percebe? Qual a intenção de liberar ou limitar algo? E, de novo, tá? Se fazer o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero, não é liberdade, é irresponsabilidade, não é sobre proibir e dizer não. Porque o fruto proibido não é mais gostoso? Muito mais. Então, é sobre educar para um uso consciente, para um uso adequado. Muito bem! Esse papo aqui, tomara que não acabe nunca. Ó, Patrícia, os contatos que o Marcelo, quando eu falei 8, ele botou 5 aqui. Eu fiquei quietinho aqui, É porque isso, os meninos de recesso, a gente tem que se revezar com os compromissos, porque alguém tem que ficar em casa com eles. Eu já falei que não tem Minion que me represente, entendeu? Porque eu sou professora e mãe, eu nunca tô de férias. Ai, Paty. Vamos lá, gente. Para quem quiser entrar em contato, pode me procurar no meu Instagram, @PatriciaCasasanta. Fica à vontade, se você for de Brasília, para procurar o Instagram, @Escola Sempre, e marcar lá uma visita para conhecer a escola de educação infantil mais inovadora do Brasil. E esses papos sobre inovação na educação no @Sempre Disruptiva. Maravilha. Hoje tem evento? Hoje tem. Hoje nós temos um encontro online, ao vivo, pelo Zoom, mas é exclusivo para quem está na comunidade. Se você quiser, hoje a gente vai falar sobre como desenvolver uma mentalidade de inovação. Se você quiser participar, me manda um direct, me chama lá no Instagram, que eu te mando o link da comunidade. Maravilha! Vamos nos despedir da Paty. Quem vem na sequência é o bloco Pode Vir, a casa é sua, com o Sr. Oliver, que está trazendo um convidado, que é o Bruno Kessler, que é presidente da Top Cufa. Vamos falar sobre projetos sociais. Senhoras e senhores, a brabíssima Patrícia Casasanta. Até a próxima. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de